Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre minimalismo atrelado à vaidade. Como esses dois temas podem andar juntos, principalmente nos tempos atuais em que a gente vê uma beleza muito padronizada, principalmente na beleza das mulheres. E quando eu comecei no minimalismo, eu achava que era sobre ter poucas coisas em todas as esferas da vida e sobre tu ser extremamente básico em tudo que tu fosse usar, em tudo que tu fosse fazer e adquirir, comprar, enfim. E com o tempo eu percebi que não é só isso o minimalismo, eu percebi que ele muda também a forma como a gente se enxerga e como a gente consome principalmente. Pra contextualizar vocês, eu sou muito vaidosa desde pequena. Eu tinha um bordão que minha mãe sempre comenta, que com os 3 anos eu falava, eu quero uma roupinha bem bonitinha e bem exibidinha. Eu não sei de onde eu tirei isso, eu tinha 3 anos, ninguém falava isso, então eu realmente não sei de onde eu tirei, mas eu já me preocupava muito com as roupas que eu ia vestir. Esse gosto pessoal por roupas, né? O esperado é que eu fosse uma pessoa extremamente consumista, que comprasse na vida adulta, adolescência, muitas roupas, mas não é o que aconteceu. Eu nunca fui de comprar muitas roupas, eu sempre ganhei muitas das minhas irmãs, daí o que eu gostava eu vestia, e mais adulta eu soube logo de início, graças a Deus, entender qual era o meu estilo e o que eu gostava. E ter um estilo mais preto, branco, cinza, marrom, faz com que seja muito mais fácil pra mim ter um estilo minimalista. Então as roupas combinam entre si, eu não preciso comprar roupas novas porque eu comprei uma. Então, às vezes, por exemplo, compro uma roupa pink, mas aí não tem uma calça que combine. O que acontece com a maioria das pessoas é aquele ciclo de comprar, acumular e se arrepender, ou ver que não tem roupas suficientes pra alguma ocasião e ficar com aquele nervosismo antes de um evento, de alguma coisa que a gente joga tudo em cima da cama e não tem nada pra usar. Esse é o ciclo, infelizmente, que acontece com muitas pessoas. Não se encontraram ainda no seu próprio estilo ou seguem tendências, então elas estão sempre atrás do que tá na moda no momento, enfim. E quando tu tem um estilo definido, quando tu já entendeu o que tu gosta de vestir, qual é o teu gosto pessoal mesmo e o que combina contigo, porque isso também é diferente. Às vezes tu pode achar muito bonito uma roupa em uma outra pessoa, só que às vezes no teu corpo não fica bonito. Vou dar um exemplo pra vocês. Na última viagem que a gente fez agora há pouco pro Rio, eu usei um vestido que é muito lindo, ele é branco com... Eu já tava guardando ele pra viagem, até nos últimos vídeos ele não tinha aparecido, porque eu tava pensando em vender ele no brechó. Eu devia ter seguido a minha intuição quando eu vesti ele, porque eu achei que ele me deixou muito achatada. Eu sou alta, eu tenho 1,74, mas no vestido parecia que eu tinha 1,60. E porque ele me deixou muito achatada mesmo, a modelagem, enfim, ficou um pouco acima do joelho, parecia que eu era bem mais baixa, eu não gostei. Aí era um vestido lindo, só que pra mim não ficou bom. Então talvez numa outra pessoa fique bonito, mas a gente tem que entender, até pra eu aprender, porque às vezes eu erro também, que uma roupa numa outra pessoa que a gente acha bonita, uma roupa que tá na moda, às vezes não fica bom pra gente, né? Inclusive, por exemplo, eu acho muito bonita aquela lavagem mais clara dos anos 90 de calça, sabe? Mas em mim, eu não acho que fique bonito, eu acho que não realça em mim. Cores mais claras geralmente não realçam em mim. Branco, bege, essas cores não ficam muito bonitas em mim. Então, eu geralmente opto por preto, por marrom, que são cores que eu gosto e eu acho que me destacam. Outra cor que todo mundo fala que fica bonita em morena é vermelho, né? Mas em mim fica muito feio. Claro que tem a coloração pessoal que tu pode fazer pra ver se combina contigo ou não algumas cores, né? Que tu tem a tua própria paleta. E pra mim o vermelho não funciona. Sempre que eu tenho que postar alguma do brechó, eu já nem garimpo tanto vermelho. Mas às vezes eu encontro alguns vestidos de festa vermelhos. Aí eu trago, mas eu percebo que meu rosto fica bem mais escurecido nas olheiras, coisas assim. Então, a partir do momento que a gente entende o nosso próprio estilo, a gente consegue fazer escolhas muito mais assertivas. E se tu tá no estilo de vida minimalista, no estilo minimalista pro teu guarda-roupas, pras tuas roupas, com certeza tu definir o teu estilo, entender o que fica bonito pra ti, vai fazer toda a diferença. E isso tu vai conseguir vendo o que tu se acha bonita. Então, talvez não esteja na moda uma roupa que tu ganhou, sei lá, que era da tua mãe quando ela era mais nova e não esteja mais na moda, mas talvez fique lindo em ti. Então usa, não tem problema tu usar se fica bonito. Eu acho que o melhor de tudo é a gente seguir o que fica bonito pra nós e não seguir tendência. Ter menos coisas, principalmente em roupas, faz a gente sentir o real valor das coisas também. Porque a gente pensa muito mais na hora de comprar o que vai combinar com o que a gente já tem, o que faz sentido na nossa vida. Eu, por exemplo, gosto muito de Friends. A gente tava no shopping um dia e tinha
uma camiseta de Friends na Renner. Ela até ficou bonita em mim, mas eu pensei, como eu já tenho muitas roupas básicas, isso leva em consideração também, como eu já tenho muitas peças básicas, quando eu usar essa vai ficar muito marcado, sabe? Eu penso isso. Não que as pessoas estejam reparando o que eu uso, mas como eu vou repetir muito, como eu repito muito roupa, né, porque eu tenho poucas, vai parecer que eu tô sempre usando ela, então eu já evito isso. Em alguns momentos a gente faz algumas compras, tipo no show do Linkin Park a gente comprou pra cada uma camiseta do Linkin Park que eu usei muito, eu ainda uso ela muito, principalmente pra fazer caminhada. Academia a gente não tá fazendo, mas na academia eu usava muito. Então acaba que fica bem marcado e daí eu fico assim, sendo que eu tô lavando ela, mas eu fico tipo, ai, vai parecer que eu tô usando todos os dias essa blusa, porque realmente eu uso muito. Então acaba marcando muito e essa é uma coisa que eu cuido também. E quando tu tá cuidando das peças que tu compra a partir do teu estilo, tu consegue também avaliar se às vezes uma peça um pouquinho mais cara não vale mais a pena, né, se tu tem condições, do que uma peça super baratinha que vai durar, sei lá, 3 lavagens. Como eu já comentei com vocês, eu só compro roupas que eu realmente tô precisando. E uma coisa que eu nunca tenho, que tá sempre em falta pra mim, são camisetas, baby look, assim, sabe? De tamanho normal, que não seja cropped. E um dia a gente foi na Renner, né? Porque em brechó é difícil de encontrar, mas sempre que tem eu pego. Mas eu consigo mais de manga comprida, manga curta eu não consigo tanto. Mas um dia a gente foi na Renner e tinha uma marrom, de uma cor que eu gosto, e tava R$ 39,90. Isso já tinha que ter me dado um indício de que talvez aquela roupa não durasse tanto, né? Mas eu comprei porque eu tava precisando, enfim. E hoje em dia eu já tô usando ela em casa, porque, tipo, eu devo ter usado, sei lá, umas 3 vezes na rua, 2 vezes pra gravar vídeo. E, sabe, se eu tivesse talvez investido em uma um pouquinho mais cara, ela não estaria sendo usada como pijama hoje em dia. Mas é tudo aprendizado, a gente vai aprendendo e também não foi de todo ruim, porque ela foi bem barata, né? Mas entende que às vezes uma roupa um pouquinho mais cara pode ser que seja de melhor qualidade. Mas também isso não quer dizer, porque às vezes tem marcas que são super caras, mas que a qualidade não é tão boa também. Então é preciso avaliar para ver o que funciona melhor. E o maior investimento são em brechós mesmo, porque são peças geralmente vintage, né? Então tu consegue pegar ali peças que já estão há muitos anos existindo, então elas são feitas em materiais melhores de antigamente, principalmente calças, né, vestidos assim. Esse aqui é vintage que eu comprei no brechó. Então sempre que a gente consegue, sempre que eu consigo pegar peças pra mim e pro Igor que são de brechós, a gente prefere, mas não é sempre que a gente consegue o que a gente tá buscando, né. A gente queria um tempo atrás uma jaqueta de couro, né, a gente encontrou num brechó. Mas eu dei olhada em algumas lojas de fast fashion, assim, mas era couro sintético, né? Porque novo eu não ia comprar couro, né? Só que já existisse. Então a gente conseguiu uma de couro em brechó, que daí não tem problema. Mas aí demora um pouquinho a mais pra gente encontrar mesmo. E também existe a diferença em a gente comprar uma coisa com o real intuito de usar do que comprar pra saciar o impulso, uma vontade do momento. Porque realmente, quando a gente tá com ansiedade, a gente quer um docinho pra amenizar a ansiedade, a gente quer comprar uma coisinha nova. Eu entendo, eu passo por isso, eu sou ansiosa. Então, às vezes como eu trabalho muito, às vezes parece que eu preciso de uma coisa diferente. E realmente a gente precisa. Então, por exemplo, eu comprei isso. Eu comprei isso no Shopee, que tá sendo extremamente útil pra mim. Foi R$15,90, acho que foi menos até. Que são... Até vi uma menina fazendo no avião, isso que me deu vontade. Nos meus pais, o meu avô tinha assinatura do jornal. E aí eu tinha os palavras cruzadas pra fazer. Eu fazia quase toda manhã. E assim, aqui em casa não tinha. Aí eu comprei super baratinho pra fazer. Já tô fazendo. E é difícil, viu? Tem umas coisas bem difíceis. Já tava usando o corretivo em algumas coisas que eu tinha errado. Mas tá sendo muito bom pra mim e eu lembrei disso agora por causa da ansiedade e é uma coisa que tá me ajudando na ansiedade, porque eu faço uma dessas e depois eu continuo o que eu tava fazendo e continuo melhor. Porque geralmente a gente vai pro celular, né? Mas vamos voltar pro tema do vídeo, vaidade e minimalismo, né? Se tem como a gente ser vaidosa e ser minimalista, ter poucas coisas. E não só no nosso armário, né, nas nossas roupas, mas também em maquiagem, a gente saber o que funciona no nosso rosto, o que fica bonito. Hoje em dia eu já encontrei a maquiagem que eu faço diariamente. Se eu for sair pra uma coisa, pra um evento maior, eu vou usar essa mesma maquiagem que eu uso agora. Então é uma coisa que eu faço sempre que eu vou sair. Eu prefiro pro meu
pra sensação que eu tenho no meu rosto, eu prefiro ficar sem maquiagem, mas pra sair, pra me sentir bonita, eu não consigo me sentir bonita sem maquiagem. Isso é uma coisa que eu já entendi. O meu rosto, eu não acho ele ficar bonito sem maquiagem. Aquelas meninas que acordam lindas de manhã, eu não sou assim, nunca fui bonita sem maquiagem. Mas, então, eu entendi isso e pra me sentir bonita, beleza, eu passo maquiagem e assim, pra mim é assim que funciona. Mas, claro, tem meninas que não precisam nem passar maquiagem, né? Mas aí isso é de cada um, né? Tendo essas coisas bem definidas de maquiagens que tu usa pra se sentir bonita, roupas que tu usa pra se sentir bonitas, calçados que te valorizam, uma bolsa que tu gosta, que é o que tu se sente bonita, faz com que seja tudo mais simples na tua vida. Tudo vai levar menos tempo, tu vai ter menos opções para escolher e elas vão ser muito mais certeiras. Então o minimalismo traz uma paz gigantesca. Mas é claro que quando não é imposto regra, né? Por exemplo, tu tem que fazer de tal forma. O minimalismo, tu tem que ter 10 roupas, tu tem que ter tantas roupas. Não, é o que tu se sente confortável na tua vida e faz tu se sentir bonita a partir das tuas escolhas e a partir do que tu viu que é o minimalismo pra ti. Eu acredito que esse seja o principal. Era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e de curtir, porque vai me ajudar muito. E até o próximo. Tchau!